Bem, pessoal, hoje nesta videoaula vamos estudar sobre equação do segundo grau. Nesta videoaula vamos poder identificar e resolver uma equação do segundo grau. Para isso, vamos ver o que a definição fala sobre equação do segundo grau. Então, segunda definição, equação do segundo grau na variável real x é toda equação da forma ax ao quadrado mais bx mais c, sendo o a, o b e o c as incógnitas da equação, tá? E todas elas pertencentes ao conjunto dos reais, com a diferente de zero. Então, pessoal, essa aqui é a forma da equação do segundo grau. Observe que o índice 2 no x é o maior índice, portanto, definindo ela como equação do segundo grau, tá bom? E aí vocês podem me perguntar, professor, se o a for igual a zero, o que pode acontecer? Veja bem, vamos ver aqui o que acontece, né? Se substituirmos o a, tá, nesta equação, vamos ter um produto por zero, né? Obviamente, zero vezes qualquer coisa é zero. Portanto, temos agora bx mais c, que é uma equação do primeiro grau, com x com índice 1. Ah, professor, então realmente com a igual a zero, eu não tenho uma equação do segundo grau, por isso que tem que ser diferente de zero. Correto. Na verdade, a diferente de zero é uma condição de existência para que exista a equação do segundo grau, ok? Ah, professor, então o a não pode ser zero, né? Na verdade, ele tem que ser diferente de zero, porque se ele for zero, olha aí, nós vamos ter apenas uma equação do primeiro grau, tá bom? Então, espero que tenha ficado entendido isso, né? Toda equação do segundo grau, ela tem o a diferente de zero, tá certo? Onde o a é o coeficiente da variável x ao quadrado, ok? Bom, pessoal, agora vamos identificar os coeficientes, né? Anteriormente eu falei que os coeficientes da equação do segundo grau é o a, o b e o c, tá? Então, nesse primeiro exemplo aqui, nós temos uma equação do segundo grau, né? 2x ao quadrado menos 10x mais 12 igual a zero. Então, para identificar os seus coeficientes, basta comparar aqui com a sua forma genérica aqui. Então, quem é que está multiplicando o x ao quadrado? Não é o a? Então, observa aqui, quem está multiplicando aqui o x ao quadrado? O 2. Ok, tá certo? E aqui, tá certo? Quem está multiplicando o x, né, é o b, tá? Então, quem está multiplicando o x aqui é o menos 10. E o c é o termo independente, ele está sozinho, né? Então, quem é que está sozinho aqui? É o 12. Tá? Se aqui fosse negativo, pessoal, você tinha que trazer também o sinal aqui, tá bom? Como eu trouxe aqui no menos 10, tá certo? Vamos a um segundo exemplo para fixarmos um pouco melhor. Opa, professor, essa equação aqui está um pouco diferente. Ela é um pouco diferente, porque está faltando alguma coisa aí, né? Porém, ela é do segundo grau, por quê? Porque o x elevado ao quadrado, né? Ela tem o índice 2, né? o x, o maior índice, e o a, né? que multiplica x ao quadrado, ele é diferente de zero. Então, nesse exemplo aqui, o a ele é 5 sobre 2, pois está multiplicando o x ao quadrado, né? E o b, ó, que multiplica o x, é o menos 2. Muito bem, tá? E o c, professor, não aparece aqui, porque se ele não aparece é porque ele é zero, ok? Deu para entender? Fixar um pouco? Vamos para o terceiro exemplo, tá? Para a gente poder fixar ainda um pouco melhor. Então, aqui no terceiro exemplo, nós temos a equação 3x ao quadrado menos 12 igual a zero, tá certo? Então, de cara aqui, nós vemos que o a é 3, né?
O B não aparece, né? Porque o B é o que multiplica o x. E aqui não aparece. Então é porque o B é 0. Muito bom. E o C, que é o termo independente, né? Tá certo? É o menos 12. Então, pessoal, deu para fixar um pouco, né? Que não é difícil, né? Basta a gente poder comparar a equação genérica com a equação que você quer encontrar os coeficientes, né? Lembrando que se o sinal for negativo, você tem que trazer, né, como trouxemos aqui nesse exemplo, né, o menos 12 aqui, né, veio junto, o 12 veio junto com o sinal negativo. Então não esquecer isso, que isso é muito importante, ok? Pessoal, eu trouxe aqui novamente o exemplo 2 e o exemplo 3, né, para mostrar aqui uma particularidade, né? Observe aqui que no exemplo 2 ele tem o C igual a 0, né? E no exemplo 3, né, ele tem o B igual a 0. Pessoal, quando isso acontece, a gente chama essa equação do segundo grau de equação do segundo grau incompleta, tá bom? Então, quando falta ou o B ou o C, tá certo? Elas são chamadas de equações do segundo grau incompletas, ok? Bem, pessoal, chegamos agora no que realmente nós queríamos, né? Encontrar as raízes da equação do segundo grau, tá? Pessoal, uma equação do segundo grau, ela tem no máximo duas raízes, tá certo? Olha aqui embaixo, nós temos aqui a fórmula de Bhaskara, que é o método de resolução para qualquer equação do segundo grau. Nela, nós conseguimos extrair as duas raízes da equação. Observe aqui na fórmula de Bhaskara que nós temos aqui o mais e o menos, né? Nós temos aqui uma soma e uma subtração desses dois valores aqui, tá certo? Essa soma e subtração vai nos prover duas raízes, tá? Vamos chamar aqui a primeira raiz de x índice 1 e vamos usar o caminho positivo. Então, vamos ter aqui, ó, x índice 1, né? Vamos ter menos b mais raiz de delta sobre 2a. Olha aqui, né? Então, o caminho positivo vai nos dar a primeira raiz, né? Que é o x índice 1, chamamos de x índice 1, tá? E a segunda raiz, vamos utilizar o caminho negativo aqui. Então, menos b menos raiz de delta sobre 2a. Tá aí. Menos b menos raiz de delta sobre 2a. Tá certo? Então, temos a raiz de índice 2, né? Então, essa nomenclatura aqui pode ser qualquer uma. X linha 1, x linha 2. Isso é mais para diferenciar as duas raízes, tá bom? E nós temos também aqui, ó, o delta, né? Que é esse triângulo aqui, tá certo? Esse delta, pessoal, ele tem uma fórmula também, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esse delta, pessoal, é chamado também de discriminante, ok? Bem, pessoal, agora vamos aprender como se resolve uma equação do segundo grau, né? Nós aprendemos que uma equação do segundo grau ela tem no máximo duas raízes, né? A fórmula aqui demonstrada, apresentada no caso, né, chama-se fórmula de Bhaskara, né, que é um método resolutivo para resolver e extrair todas as raízes de uma equação do segundo grau, tá? Observe aqui na fórmula de Bhaskara que nós temos uma soma e uma subtração desses dois termos aqui, tá certo? Então, se nós optarmos pela soma, né, primeiramente, vamos encontrar a primeira raiz. Vamos chamar ela de x índice 1, tá? Vai ser igual a menos b mais a raiz de delta sobre 2a, tá? Então, aí, representada aí por x índice 1, a primeira raiz. E se, obviamente, escolhemos o caminho negativo aqui, nós vamos ter que o x índice 2 é igual a menos b menos raiz de delta sobre 2a, tá?
E aí, com essas duas fórmulas, encontramos as duas raízes. Pessoal, esse x índice 1, x índice 2 pode ser qualquer outra, você pode dar qualquer outra denominação. Pode ser x linha 1, x linha 2, tá certo? Ou raiz 1 ou raiz 2, não importa, né? Ela está mais aí como forma de diferenciar uma raiz da outra, tá bom? E nós temos aqui também, pessoal, dentro do radical o delta, né? Esse delta, também chamado discriminante, ele tem uma fórmula, né? A fórmula é que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, tá? Então, apresentado para vocês a fórmula de Bhaskara, tá certo? O valor de delta. Agora temos condições de resolver uma equação do segundo grau. Perfeito? Bom, pessoal, agora chegamos ao nosso objetivo, né, que é encontrar as raízes da equação do segundo grau, né? Então vamos utilizar o primeiro exemplo, onde nós encontramos anteriormente os coeficientes, tá? Então aqui, só relembrando, né, o coeficiente de A aqui é o 2, né? O coeficiente do B, que é o termo que multiplica o x, é o menos 10, e o coeficiente, o termo independente, que é o c, coeficiente c, é igual a 12, tá? Bom, vamos escrever aqui a fórmula de Bhaskara aqui para facilitar, tá? Então, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a, tá? Vamos também escrever a fórmula do delta, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Para facilitar o nosso cálculo, vamos começar calculando o valor de delta, né? Vamos substituir os valores de b, de a e c para descobrir o valor do delta. Vamos lá. Então, delta é igual a b ao quadrado, né? B aqui é menos 10, então fica menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 12. Então, vamos ter menos 10 ao quadrado igual a 100, menos 4 vezes 2 vezes 12, dá 96, né? Então, fazendo as continhas, né? Delta igual a 4. Então, com o valor de delta, né? E já que nós já temos também os valores dos coeficientes, né? Vamos substituir na fórmula de Bhaskara, tá bom? Então, vamos lá. X vai ser igual a menos b, que é menos 10, que multiplica menos 10. Não, desculpa. Menos que multiplica, eu tenho que colocar o parênteses aqui, menos 10. Tá certo? Mais ou menos a raiz quadrada de delta, onde delta é 4, né? Tá aí, substituímos, né? Dividido por 2 vezes o a. O a é 2, então fica 2 vezes 2. Resolvendo as continhas, nós temos 10, mais ou menos, a raiz quadrada de 4 é 2, né? Dividido por 2 vezes 2 dá 4. Então, nós temos aí o caminho positivo e o caminho negativo para encontrar as duas raízes. Vamos encontrar a primeira raiz, vamos chamar de x índice 1. Vamos usar o caminho positivo, pessoal? Vamos lá. X índice 1 vai ser igual a 10 mais 2 dividido por 4. Fazendo as continhas, nós temos 12 dividido por 4 igual a 3. Olha aí, encontramos a primeira raiz da equação. E para encontrar a segunda raiz, vamos chamar de x índice 2, vai ser igual a, caminho negativo agora, pessoal, 10 menos 2 dividido por 4. Então, 10 menos 2 dividido por 4 vai dar 8 dividido por 4, que é igual a 2. Olha aí, pessoal, nós encontramos as duas raízes da equação do segundo grau. Beleza? Tá certo? Que é 3 e 2. Portanto, o conjunto solução S é igual a 2 e 3. Tá bom, pessoal? Então, com a fórmula de Bhaskara,
é possível resolver todas as equações do segundo grau. Bom pessoal, chegamos ao final de nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado e aprendido como calcular as raízes de uma equação do segundo grau. Fique com Deus e até a próxima.